Chama na Botina é o seu programa que tem o apoio institucional da Rede Agro Mulher Mais, a ProSoja e Sind Balsas. Também os patrocinadores: Estratégia, Cordial Agro, Martisa Valtra, Reativa Consultoria Agronômica, Lavronorte e Casa Sertaneja. Mais um Chama na Botina, o seu programa semanal, programa Cast, né? Que você escolhe a sua plataforma para poder acompanhar, né, a nossa programação, as nossas entrevistas, os nossos bate-papos. E hoje, né, Lara, nós estamos com uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial. Já foi nossa entrevistada ainda quando nós estávamos com aquele programa curtinho de 1 hora, faz tempo isso. E aí a gente fica o tempo todo, né, na verdade, acompanhando, porque ela é daquelas profissionais que a gente admira, com certeza, acompanha e sabe que ela tem muita coisa para compartilhar. E diante de todo um cenário, de toda a situação, a gente fez o quê? Convidou de novo, né? Porque entrevistada boa a gente quer sempre com a gente, né? Ela entende, ela sabe, né? Então... Mas, doutora Samantha, por favor, como de costume, a gente pede para que a nossa convidada sempre se apresente. Então, conta para os nossos ouvintes quem é a doutora Samantha, por favor. Bem, olá para vocês, já faz bastante tempo mesmo. É um prazer estar aqui de novo, mas eu acho que a gente sempre tem que fazer a cada passagem, a cada período, a gente precisa fazer uma atualização mesmo. Eu lembro que quando dei entrevista para vocês, eu estava num evento num hotel lá em São Paulo. No meio do evento vim dar entrevista e sabe que repercutiu muito, né? Algumas vezes eu recebi de volta alguns comentários daquela entrevista. Então, é um prazer estar aqui de novo. Eu sou a Samantha Pineda, sou advogada, especialista em questões ambientais, trabalho para o agro desde sempre. Abri o meu escritório em 2001, vai fazer esse ano, dia 11 de setembro, faz 23 anos que a gente tem o escritório. Hoje somos 12 advogados atuando só direito ambiental, e principalmente para o agro, né, para o produtor rural, para a agroindústria, para o pessoal que quer um licenciamento, que está embargado, que não consegue acesso a crédito. Então essa é a nossa principal função. Eu trabalhei até julho agora com os canais agro do Grupo Band, né, Agro Mais e Terra Viva. Eu dirigia o Agro Mais, mas eu pedi um tempo ali para que a gente conseguisse se dedicar mais para o escritório. Então, nesse momento, eu estou exclusivamente advogada. A parte comunicadora ficou um pouquinho na prateleira, porque infelizmente o agro está precisando de socorro, né? A gente tem tanta coisa acontecendo, norminha daqui, portaria dali, resolução de lá, que está dificultando a vida do produtor, que eu senti essa necessidade. Nossa, na verdade, só essa apresentação aí já resumiu muito do que a gente vai conversar, com certeza. Exato. Mas, doutora Samantha, além disso tudo, você também é professora de pós-graduações, graduações e mais outras coisas, não é? Também. Eu, como falei, né, eu acho que o agro exigiu demais agora, então eu também pedi licença das universidades. Eu estava dando aula no MBA da FGV, de Economia e Agronegócio, no INSPER também, na Escola Superior de Ministério Público e no IBDA, que é o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, que fica aqui em Brasília, né, da Faculdade CNA. Então eu dava aula nessas pós-graduações. Mas olha, Diana, vou dizer para você que a coisa tá tão puxada que eu precisei de fato para abrir mão de algumas coisas, porque o escritório está crescendo. A gente foi obrigada a fazer uma atuação internacional. Nós temos a Aline, que é uma correspondente nossa, que está lá no Parlamento Europeu agora em Bruxelas. Nosso escritório está credenciando lá como lobby, porque lá o lobby é permitido e tem umas regras de transparência. E nós estamos nos inscrevendo lá porque o produtor exportador, a partir de 2025, a Europa não compra mais giardia desmatada depois de 2020. E nosso Código Florestal permite essa supressão. Então a gente está numa situação tão complexa que até das aulas eu abri mão para esse segundo semestre, para que a gente possa se dedicar realmente a cuidar do produtor. Eu vi que você tinha colocado, né,
a respeito até desse processo lá nas tuas redes sociais, nessa função desse diálogo que ocorreu, eu acho que foi as duas câmaras, né, o Senado e a Assembleia? Foi as duas ou foi... E teve uma conversa com o próprio Itamaraty. Sim. Eu participei da reunião, né, que o Itamaraty, dentro do nosso Ministério de Relações Exteriores, tem 2 departamentos que cuidam de agro. Um que cuida da parte de comércio mesmo, abertura de mercado para os produtos brasileiros, e um que cuida da parte de imagem do agro. E nessa reunião, onde nós discutimos com as cadeias que vão ser afetadas por essa lei de antidesmatamento da União Europeia, estavam os 2 departamentos de agro do Itamaraty, e eu participei da reunião. Tinha o pessoal do café, da borracha, da soja, da madeira, óleo de palma, cacau, todo mundo que vai ser impactado por essa legislação, e todo mundo muito preocupado. E a notícia não é boa. O governo apresentou uma plataforma de rastreabilidade desses produtos que iria ser lançada. Essa plataforma não está pronta. Cada associação de produtor de cada cadeia está fazendo a sua parte, mas o Brasil não está com uma estratégia única para que consiga garantir que esse produto vai entrar na Europa com essa falta de rastreabilidade. Enfim, está bem difícil. E o nosso trabalho tem sido bem árduo nessa questão de mostrar que o produtor cumpre a legislação local, desmatou antes de 2020, e aquele que desmatou depois de 2020, ele também precisa ter um alento. Sim. Porque se ele tirou com autorização a vegetação, é injusto que ele seja tolhido de importar, né? E fora que a gente sabe também, né, doutora Samantha, que as áreas de pasto que muitas vezes viram lavoura, ela não vai ser contabilizada nessa situação. Então eu acredito... Exato. E as áreas de pasto, em que, por exemplo, no Cerrado é perfeitamente possível o boi pastar na área de reserva legal. Como é que isso vai constar? Eles não têm noção do que é reserva legal. Sim. E a carne vai ser uma das principais impactadas. Acho que o café, principalmente, porque 50% do café brasileiro vai para a Europa, mas a carne, né, a pecuária, realmente está numa situação complexa. A gente precisa olhar para isso com um pouco mais de responsabilidade e ter uma estratégia. Se não for pelo governo federal, que a gente percebe que não há uma estratégia organizada para isso, tem que ser pelos governos estaduais ou pelas próprias associações cooperativas das cadeias atingidas. Sim. O que é muito ruim, né? Porque, na verdade, igual você mencionou, essa falta de unicidade, estratégias diferentes, isso traz realmente um prejuízo, porque, de algum modo, algum estado que está mais à frente, com um pouco mais, às vezes, de equipe ou mais estruturado, porque já tem o costume de volume de exportação, enfim, vai sair na frente e eventualmente um estado, às vezes um pouco menor, pode sair prejudicado, né? Essa ideia de ver como um todo precisa, ele é essencial, na verdade, e é lamentável que a gente esteja quer dizer, a gente está em 2024 e parece que a gente está vivendo na época das cavernas, né? Assim, discutindo coisas que são tão básicas, né? Do ponto de vista que a gente está discutindo uma coisa que já é da nossa legislação e a gente tem que provar que mesmo fazendo certo, será que a gente está fazendo certo, né? Não, é muito triste e eu vou além. 2024 nós estamos discutindo a parte fundiária. Sim. Gente, o marco da demarcação de áreas indígenas está aí, vai ser confusão ainda para esse final de ano. Exato. Porque o STF está lá com a legislação questionada, tem uma proposta de emenda constitucional no Congresso Nacional aqui em Brasília que vai para pauta, não vai para pauta, os parlamentares estão fazendo campanha nas suas bases porque tem eleição de prefeito, então assim, ou o produtor enxerga esse contexto geopolítico mundial, político interno, e se associa, se fortalece as suas instituições, né, os seus sindicatos, suas associações, suas cooperativas, para ter voz, para ter estratégia mesmo, ou, para variar, a gente vai ser reativo, vai exportar produto, vai chegar lá, o navio não vai baixar, não vai descer, vai voltar navio, o prejuízo vai ser incalculável. Verdade. Mas, doutora Samantha,
quem vai suprir essa necessidade deles? Porque assim, ó, eu vou dar o exemplo pelo Maranhão. O Maranhão está expandindo para o norte do estado. Então são lavouras de 3, 4 anos. 4 anos já passou 2020. Quer dizer, essas áreas abertas lá para cima, com certeza eles não vão querer comprar. Então já é uma coisa que preocupa. Nós estamos vendo aí em algumas cidades, inclusive aqui do nosso estado, a proibição de pulverização aérea, né? Que é a minha preocupação também é esse efeito dominó que isso possa causar, sabe? Que outras prefeituras, outras cidades, outros estados comecem nessa função, e eu não vejo como é que essas pessoas enxergam o agro, porque o Brasil é agro. Não tem outro setor que mantenha a balança econômica, né, em dia. Não, exatamente, é o agro que sustenta, e você tocou num ponto muito sensível. O Maranhão, por exemplo, de acordo com o Código Florestal, nós temos uma porcentagem de área de preservação permanente, margem de rio, entorno de nascente, etc., e uma porcentagem de reserva legal de 20%, 35% ali, porque o Maranhão está fora, né? Uma parte dele já está fora da Amazônia Legal. Uhum. Então é 20% de reserva, ou seja, 80% da vegetação, ela pode ser suprimida para a plantação de lavoura. Gente, é uma supressão legal, e é uma supressão não só autorizável, mas ela é desejável. A primeira necessidade mundial é segurança alimentar, as pessoas passam fome. E o Brasil consegue produzir comida ainda preservando uma parte, que são 20% de áreas que são relevantes, né? Sim. São ecologicamente boas para isso, né? Na margem das águas, enfim. Mas mesmo que essa propriedade no Maranhão faça essa autorização, a supressão ocorra de acordo com a lei, este produto ali produzido não pode ser exportado para a Europa. Isso, primeiro, é preocupante. Segundo, é absolutamente contra as regras de comércio exterior. Inclusive tem reclamação do Brasil na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Existe uma manifestação de insatisfação com isso, porque é assim, a Europa ignorando a legislação brasileira. É praticamente uma afronta à nossa soberania, né? Olha, não é você que manda aí, manda aqui sou eu. E eu que não tenho reserva legal, exijo que você não faça nada, né? Deixa a sua parada. Exato. A gente até fala, se a Europa tivesse de fato preocupada com o meio ambiente, ela ia trocar a matriz energética dela, que é com base em combustível fóssil, petróleo, gás, carvão, que causa o aquecimento global, que nós estamos sentindo. Esse fogo todo no Brasil, a enchente absurda que teve no Rio Grande do Sul, ela foi agravada pelas mudanças climáticas. Ela iria acontecer, é um ano seco por causa de El Niño, Laninha, a gente teve um El Niño forte, a gente sabe de tudo isso, mas existem sim mudanças climáticas, e os próprios cientistas já concluíram que as mudanças climáticas estão acontecendo aceleradamente por causa de queima de combustível fóssil para gerar energia. Qual é a fonte energética da Europa? Petróleo, gás e carvão. 15% é renovável, enquanto aqui no Brasil é hidrelétrica, é eólica, é solar, é etanol, é biodiesel. A nossa matriz é 15% suja e a deles é 15% limpa. Então a grande maioria da matriz energética deles é prejudicial. E aí eles vêm dizer que a gente não pode desmatar. É alguma coisa errada. Claro que essa barreira é comercial. Porém, eu entendo que o Brasil falhou. O Brasil deveria estar nas mesas antes desta lei ser aprovada no Parlamento Europeu, colocando essas questões fortemente. Eu acho que o agro não é unido nessa parte. As nossas instituições, né, os nossos representantes, eu acho que eles são meio vaidosos, ou eles são meio bairristas, eles estão olhando para dentro e não se uniram para ir impedir essa legislação. E ela aconteceu, e agora tem que cumprir, porque vai voltar navio. Então, eu entendo que os estados do norte estão prejudicados, porque eles ainda têm vegetação passível de supressão, só que essa supressão vai ser tida como um fator de não exportação para a Europa. Isso é grave.
O complicado é o que a gente já está vendo, essa situação que o país está vivendo com o que foi o preço da soja e do milho esse ano. Aí os produtores do Rio Grande do Sul, né, que 80% das propriedades rurais foram afetadas direta ou indiretamente, estão sem saber se vão conseguir produzir esse ano. E mais esse presente de grego que está chegando para nós da Europa, como você falou. O Brasil ficou mosqueando, né? Eu falo, o país ficou mosqueando, e ao invés de mostrar o que carnaval, futebol e outras coisas, poderia realmente ter já mostrado a nossa legislação, mostrado com mapas, que hoje todo mundo tem o Google, você pode ver o que tem de área verde aqui nesse país, né? Porque além da quem tem propriedade rural tem que preservar, nós ainda temos todos os parques, né, reservas legais, reservas indígenas. Então o verde está aqui 100%. É que eles realmente eles não entendem ou não querem entender. Mas um grande questionamento que eu tenho, doutora Samantha, é como eles vão ficar sem esses alimentos. De onde? Eles vão restringir, certamente, vai ter poucas, porque no Brasil a gente ainda... O Brasil é um grande produtor. Eles vão conseguir comprar bastante produtos porque estados como, a partir do meio do Mato Grosso para baixo, o histórico de desmatamento é anterior a 2020. Sim. Então, os estados, né, por isso que eu digo que os mais prejudicados são esses estados do norte. Quando a gente olha Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, então, super consolidados, nós vamos conseguir suprir. Eu entendo que vai haver, só que é muito injusto internamente e é muito injusto externamente. Esse preço, eu entendo que o Brasil, como forma de defesa, o que ele deveria fazer? Agora, a soja que eu posso exportar vale mais, porque ela tem um atestado de sustentabilidade que gera custo de produção. Eu tenho mais um custo agora, Europa, para te mostrar a rastreabilidade do meu produto, porque não é só dizer eu não desmatei. A rastreabilidade do produto é dizer, eu não desmatei depois de 2020, o cara que transportou não misturou minha soja com alguma outra que foi de desmatamento depois disso. Navio separado. Esse é um grande problema. O porto segregou esses grãos e este navio está inteiro com esses. Imagina o custo dessa fiscalização de cadeia, dessa rastreabilidade lá de trás para frente. Então, eu entendo que a defesa do Brasil é que a gente tenha consciência de incorporar no valor do produto essa sustentabilidade, porque aí se a Europa quer esse tipo de produto, ela que pague por isso. E aí a gente acaba diminuindo a concorrência, porque aí a outra soja vai estar mais barata de cá, vai poder ser comprada por outros mercados, tipo madeira, cacau, óleo de palma, etc. Quando a gente fala de soja, é menos preocupante, porque a gente exporta muito para a Ásia. E eu entendo que vai ter mercado para esse pessoal que não vai conseguir entrar na Europa, a Ásia vai comprar tudo. Sim. Porém, essa ação da União Europeia, ela é uma tendência, assim como você falou, não sei se foi a Lara ou se foi a Ediana que falou da pulverização aérea. A Lara, que isso é uma tendência. Aconteceu no Ceará, proibição da pulverização aérea no estado. Foi uma lei estadual. O STF ratificou essa lei, disse que ela era válida e constitucional. Agora está vindo para o Maranhão, algumas cidades estão fazendo isso. Então é uma tendência. Se a Europa fez esse tipo de barreira e isso der certo, eu entendo que isso vai começar a ser uma tendência de outros países e até de outras traders, porque a Cófico, por exemplo, que é a maior trader lá que leva a soja para a Ásia, já está simpatizando com essa ideia. Isso é muito, muito preocupante. E entra em outras questões, né, doutora Samantha, porque quando a gente olha, por exemplo,
é só para as pessoas, inclusive, terem noção, né? Quando a gente fala dessa questão da cadeia, fala do produto, a gente tem diversos usos de cada produto. E no caso da soja, a gente tem tanto consumo humano quanto consumo animal. Então, muitas das vezes esse produto ele vai, na verdade, para se tornar farelo. Existe, inclusive, esse próprio questionamento de rastreabilidade, de custos associados, quando eu estou pegando um produto e tornando ele ração. Ainda não estou aqui desmerecendo os animais, não é isso. Mas é porque realmente acaba diferenciando a qualidade que um produto pode ter ou não para a ração, uma vez que para a ração o fato dele ter alguma deterioração não vai necessariamente perder o nível de proteína, né, ou a qualidade do produto em si para aquela destinação. E olhando para o processo como um todo, eu vou igualar as cadeias, independente da destinação, e como é que esse custo vai ser realmente compensado. A gente já analisava, inclusive, esse cenário aqui, olhando a questão das certificadoras, né? Então, quer dizer, eu vou ter ainda mais certificadoras, que é mais uma intermediária nesse processo também, que vai fazer esse meio de campo com o produtor para validar que ele está fazendo. Então, é realmente uma complexidade que vai muito além do que é simplesmente barrar, né? Exato. E eu pergunto outra coisa, Diana, e se esse gado, né, já que a carne também está nessa restrição, e se esse gado tiver sido alimentado com farelo de soja que veio de área desmatada depois de 2020? Então é muito complexo, tem muita coisa envolvendo esse processo. E eu entendo que o produtor rural, ele precisa estar nas instituições fortalecidas, né, dos sindicatos, associações cooperativas, para que essas instituições tenham protocolos para baratear esse custo para o produtor, porque senão não vai ser possível, não vai ser viável fazer esse estudo de rastreabilidade. Ou então tira a Europa daquele mercado, né, desse mercado. Só que no momento que eu tiro a Europa, o que a trader faz? Eu estou falando de trader, estou falando de Bunge, de Cargill, né? Elas vão, como é que elas vão agir para comprar esse produto? Então, eu entendo que o produtor precisa olhar para dentro, entender os seus processos, separar a parte que teve desmatamento posterior a 2020 da parte que não teve, para segregar o seu produto, entender que ele tem que fazer separação de pastagem, que ele tem que fazer separação de lavoura, pelo menos por enquanto. E o mais importante, cobrar dos nossos representantes que façam esse papel de representatividade internacional. Eu digo assim, o pessoal não dá muita bola para a eleição de prefeito. É prefeito e vereador. Gente, se nós tivéssemos prefeitos e vereadores familiarizados com o agro, eles não precisam nem ser do setor, mas que eles entendam as dores, que eles se sensibilizem pelas causas, são eles que trazem para os deputados estaduais nas assembleias, que trazem para os deputados federais aqui na Câmara e no Senado as decisões. São eles que trazem a pressão, porque, na verdade, o Estado e a União são uma abstração, o que existe é a cidade. É no município que eu produzo. E esse município tem um PIB gerado pelo agro, que geralmente é muito significativo. Todos os municípios do Brasil têm muito agro. Se nós tivermos essa força representativa dentro das políticas municipais, locais, a gente vai aumentar a nossa força dentro da política federal e a cobrança. Porque ninguém cobrou do Brasil que fosse lá defender o agro brasileiro enquanto a lei do Parlamento Europeu estava sendo votada. Teve movimento, mas foi fraco, não foi significativo, que poderia ter brecado esse tipo de iniciativa, até fazendo uma denúncia da votação dessa lei, na época, né, na OMC. Sim. Porque é, de fato, uma barreira comercial disfarçada de barreira verde. Se eles estivessem preocupados com o meio ambiente, eles estavam plantando as florestas deles, eles estavam mudando a matriz energética, eles estavam olhando para quem polui. A maior poluição que existe não é feita pelo agro, é feita pelos aviões, é feita pelas petrolíferas, é feita pela falta de saneamento básico. Todo o esgoto vai a céu aberto para o rio, que vai para o mar. Isso é destinação inadequada de lixo, isso é poluição de fato. O agro é uma coisa pequena,
mas ele está aí sendo alvo exatamente pela representatividade econômica que ele tem. E é interessante isso porque, se a gente lembrar, há pouquíssimo tempo agora, as manifestações, né, essa força do agro na Europa, né? Quando foram impostas restrições aos produtores de lá, eles imediatamente foram para a rua, eles, né, colocaram... Não, espalhou. Foi a Alemanha, a Espanha, França, teve mais de 13 países envolvidos, que colocaram seus tratores nas ruas. E o pior, eles conseguiram. Eles tinham que fazer 4% de reserva legal, era a pedida, né? Era a exigência do Green Deal, que é o Acordo Verde Europeu. 4% de reserva legal e retirar o subsídio do diesel. Porque aí o diesel, como é combustível fóssil, teria menos subsídio. Eles, com as manifestações deles, eles retiraram, eles adiaram essas medidas para eles mesmos dentro da Europa. E nós ficamos com toda a conta para pagar. E eu vou usar a expressão bem brasileira, né, pra gente dizer o que foi que aconteceu. A gente comeu mosca, né? Enquanto produtor, quanto enquanto representatividade pública, né, política, porque no início da sua fala, exatamente que eu acho que é o ponto, o que os nossos representantes lá fora, que tecnicamente estão representando nossos interesses, estão fazendo com esse tipo de situação. E aí vem realmente uma desunião de instituições e de modo geral como um todo, assim, parece assim que está largado, ou que ninguém sabia e de repente só caiu. Despencou. Olha, uma nova lei, uma nova restrição. Tá. O que é mesmo, sabe? Uma coisa assim, ela diz total respeito ao meu principal componente da balança comercial. Ela diz respeito à minha principal atividade geradora de emprego e renda. E assim eu não estava... E olha, eu quero aqui tirar a responsabilidade do Ministério de Relações Exteriores. Os nossos diplomatas, os nossos embaixadores, o Itamaraty, ele é muito atuante. Mas, gente, os diplomatas tratam de todas as questões do país. É muita coisa. Mesmo que haja, né, departamentos de agro dentro do Ministério de Relações Exteriores, eles precisam de suporte, eles precisam de informação, de estratégia, de recurso, de gente. Eu já fui para muitos encontros internacionais de agro. E eu sempre percebo nos maiores, por exemplo, os da ONU, que quando a gente está lá sentado na mesa, atrás da representante da Europa, tem muitos técnicos auxiliando, né? Eu acho que deve ter um cara da pecuária, um cara do citro, um cara do café, um cara da essência, enfim. E o nosso diplomata está sozinho. Então a gente precisa entender que nós temos um Ministério de Relações Exteriores que leva para fora, e os próprios adidos agrícolas, que são os representantes dos produtos brasileiros espalhados por 35 países aí do mundo, eles estão carentes de informação, eles são carentes de um procedimento que os mantenha informados, atualizados, com suporte técnico, caso necessário. Então a gente precisa que o agro, de fato, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, porque não achem os pequenos que não vão ser, aliás, afetados, né? Vão ser os mais afetados. Porque o grande, ele tem volume grande, ele vende para outro. O pequeno entrega na cooperativa. O pequeno vai ter muito mais dificuldade para fazer rastreabilidade, vai ser mais caro. Então o Ministério do Desenvolvimento Agrário não estavam na mesa, não estavam negociando. E eu não estou falando de um governo, estou falando de muitos governos que a gente vem com esse déficit de representatividade internacional para o agro, infelizmente. Porque ficou muito, usando uma linguagem bem chula mesmo, ele foi, durante muito tempo, o agro foi visto com uma forma muito chula, assim, terceiro escalão. O agro o produtor rural anda com revólver na cintura, o produtor rural toca fogo, e a gente escuta isso de autoridades máximas do governo falando em televisão, inclusive para repórteres internacionais, que o Brasil está sendo queimado porque o produtor rural está tocando fogo.
Então é absurdo, mas é uma pessoa, é uma figura de autoridade, né, num cargo, né, de autoridade, que vai para a TV falar isso, hoje todo mundo repete tudo, essas emissoras repete o que sai, a notícia de todos os países, e é visto dessa forma. Mas uma coisa que eu fico preocupada, Samantha, prestando atenção na tua fala, é também a desunião. Sabe? A desunião da classe. Porque, assim, eu tô vendo direto o Rio Grande do Sul, os produtores de lá, né, naquela agonia, tentando prorrogar. Não é que eles não queiram pagar, eles querem que prorrogue, porque eles estão sem nada. Eles perderam lavoura, perderam maquinário, perderam casa. E o restante do país está de boa, assim, não é comigo, não foi com meu vizinho, enquanto não for comigo eu não tô nem aí, sabe? Essa é a impressão que eu tenho. Então, como você mesmo disse, olha, o Mato Grosso, Goiás, São Paulo, esses lugares que estão já há mais tempo, eu fico me perguntando a preocupação que eles têm com o restante, porque a gente é um país só, né? Nós não somos estados, nós somos o Brasil. E eu acredito que isso deva ser colocado para todo mundo. Não é porque está me privilegiando que eu não estou nem aí para o que está acontecendo do lado, entendeu? Como você disse, esse tratoraço lá na Europa. Cara, isso já devia ter sido feito aqui. Tu imagina um país desse tamanho, botando trator na estrada, como é que não ia ficar isso? Para pedir Exato. Que olhe para nós? Exato. A gente precisa de instituições que nos liderem nesse processo. Eu vi, Lara, uma solidariedade brasileira de pessoa física muito grande para o Rio Grande do Sul. Sim. Mas não governamental. Exatamente. Vários governos prestaram solidariedade ali, naquele momento do socorro, de tirar o pessoal da água. Mas o problema é assim, a água baixou, agora eu vou cuidar da minha vida. Não, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é que o sujeito, como você bem falou, ele perdeu todo o maquinário, ele perdeu o curral, ele perdeu as cercas e ele perdeu a terra. Teve locais onde se plantava arroz, onde se plantava soja, que a enxurrada lavou, ficou pedra, não tem solo para plantar. O sujeito não perdeu o que ele tinha plantado. Sim. Ele não perdeu o que ele tinha estocado, ele perdeu a capacidade de produzir, porque a terra está lavada. Exato. E aí toda aquela terra preparada, com adubo, com plantio direto de que levou anos. Exato, que ele construiu um solo fértil, ele não tem mais solo. E aí o que a gente viu, inclusive eu fui na abertura do evento da ABAG em São Paulo, na primeira semana de agosto. Nossa, aliás, a primeira semana de agosto foi uma semana agro em São Paulo, porque tivemos o evento da ABAG, que juntou aí as principais lideranças do agro, depois tivemos o evento da ANDAV, que é a Associação dos Distribuidores de Insumos, tivemos a da carne, enfim, foi interessantíssimo. E o que eu vi ali foi o próprio governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que fez uma fala na abertura do evento, dizendo o seguinte: falaram e não fizeram nada, do governo federal não veio apoio. Como é que pode um estado como o Rio Grande do Sul, que tem uma capacidade produtiva, um histórico produtivo, que tem um PIB que gera mais de 70%, produz mais de 70% do arroz que nós consumimos, não recebeu ajuda do governo federal? E a gente, é o que você falou da desunião, o setor ele precisa se unir, mas eu entendo também assim, vamos descendo, né? Os governantes não estão fazendo, as associações, cooperativas, federações, sindicatos, confederações, precisam de uma maior cobrança da base, o produtor rural. Então eu acho que o produtor rural precisa olhar para dentro e ver os seus problemas. Eu tenho muitos clientes que estão com a área embargada e não conseguem pegar um financiamento. A lei ambiental, o embargo por alguma irregularidade, um desmatamento ilegal, ele se restringe à área do embargo. Ou seja, se eu tenho 100 hectares e 15 estão embargados, os 15. Eu só tenho problema naqueles 15, portanto, para o resto está tudo liberado. Sim. Só que o Conselho Monetário Nacional colocou no Manual de Crédito Rural que a concessão de crédito, se a área tiver um embargo, não libera. Peraí, governo, você está me dizendo que você está sendo mais rígido que a própria lei ambiental?
E cadê o produtor revoltado, gente? Tinha que ter milhões de tratores na rua. Exatamente. Aí teve uma portaria do IBAMA que saiu e disse assim, 26 de dezembro do ano passado. Essa data já não podia ser boa coisa para sair, né? Todo mundo. Mas saiu o seguinte, a portaria diz assim, todo mundo que recolhe a TCFA, que é a taxa de controle e fiscalização ambiental, recolhe de acordo com o porte do empreendimento. Então, se é um pequeno distribuidor de insumo, ele recolhe menos. Se é um grande, ele recolhe mais. Essa portaria disse agora que o recolhimento vai ser com base no tamanho da matriz. Então, se o pequenininho lá no interior vende 2 galões de defensivo e a matriz vende 150 mil produtos, o pequenininho também vai recolher de acordo com o faturamento da matriz. Isso é absurdo. Absurdo. Isso é expropriatório. E eu não vejo movimento. Então, acho que a base está precisando de um choque. Talvez precise ficar ruim para ficar bom. A gente tem questão de embargo, a gente tem o financiamento, a gente tem a questão desse taxa de fiscalização ambiental. A gente tem as multas que estão vindo aplicadas com base no tal do MAP Biomas. Imagem do MAP Biomas. Quem é MAP Biomas? É uma reunião de ONG. Não é oficial para basear a imposição de uma multa. Sim. O MAP Biomas não é um INPE, Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, não é uma Embrapa, não é um IBAMA, é dos órgãos oficiais que precisa sair o fundamento para uma multa por parte de uma Secretaria de Meio Ambiente. Mas não, está com base no MAP Biomas e ninguém fala nada. É isso que eu ia perguntar. Então a gente está precisando se mexer. Como é que o próprio produtor, claro, daí ele procura um advogado, como você está falando, seu escritório tem vários. Como é que Não necessariamente, não, Lara. Ele tem que ir para a sua associação. Sim. Não, mas eu falo nessa questão do embargo, né? Quando tem um percento, que nem você disse, 100 hectares, 15 está embargado e aí ele não consegue crédito no total, que não está embargado. E essa legitimidade para essas organizações não governamentais, quem deu? Quem autoriza? Quem legitima isso, Samantha? O próprio governo está legitimando. O governo permitiu um convênio entre o BNDES e o MAP Biomas. O governo permitiu que as secretarias fizessem essa base no MAP Biomas, mas até agora ninguém questionou isso judicialmente. Ninguém. E aí eu digo, o produtor rural sozinho faz o quê? Com relação à negativa de crédito, sim, ele pega um advogado local e ele vai questionar essa determinação. O que a gente precisa entender é que a culpa não é do banco, a culpa não é da cooperativa de crédito. Às vezes está lá o Sicob, o Sicredi, enfim, tentando liberar para o produtor, só que ele precisa, essa instituição financeira precisa obedecer ao Conselho Monetário Nacional, que fez o manual da concessão de crédito e que diz que quem tiver embargo não pode ter liberação. Mas ele não pode, o banco não pode questionar o Conselho Monetário Nacional, mas o produtor rural pode dizer: esse negócio aqui está baseado em quê? Uma coisa que a gente tem que entender no Brasil é assim: nós brasileiros só podemos fazer ou deixar de fazer alguma coisa se a lei nos exigir. Isso é a Constituição. Então, se a lei me obriga, eu faço. Se a lei me proíbe, eu não faço. O que a lei não fala, eu posso tudo. Para o poder público, é invertido. O poder público só pode fazer o que a lei expressamente lhe autoriza. Então, se não existe uma lei dizendo que esse MAP Biomas, ou que o PRODES, ou que sabe lá o que o órgão ambiental está baseando para passar a multa, é legitimamente aceito pelo poder público, ele não pode fazer. Porque senão já pensou que legal, eu vou começar a fazer a imagem aí, interpretar e dizer o que eu quiser. Exato. A segurança depende de uma fonte oficial de informação. E nós temos o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que é fundamental, e ele é perfeito, as imagens são perfeitas. O pessoal já consegue descobrir até de onde começou o fogo, quando tem algum foco de incêndio na propriedade, de tão perfeitas que são as imagens. Ele se baseia em um monte de satélites. Sim. Esses satélites são credenciados, nós estamos falando de governo. Sim. O governo não contrata com quem quiser, o governo não usa a fonte que quiser.
Governo é público, e público tem uma regra, né? Exato. Então a gente precisa começar a questionar essas coisas. A gente precisa começar a questionar a imposição de multa. Muitas vezes, só por imagem de satélite, o sujeito nem foi lá e ele colocou como desmatamento o que eu tirei de eucalipto. Exato. É colheita de árvores. Exato. E aparece como desmatamento. Plantio, né? E geralmente essas organizações, elas não são brasileiras, né? Então é mais uma preocupação, porque estão dando voz. E realmente eu nem sabia dessa condição de que o Brasil aceitava isso, e isso está sendo como fato usado contra o agro brasileiro mais uma vez, né? Mais uma vez. E isso vai criando uma força, porque aí esse tipo de monitoramento por satélite é onde os nossos países concorrentes mais investem, porque aí eles têm o olho dentro da nossa fazenda. Sim, eles querem a nossa fazenda. Agora eu quero saber, o Brasil entra na fazenda de que país? Ninguém. Que a gente tem acesso a essas informações? De nenhum que eu saiba. Não. E nós estamos abertos, já estávamos abertos com o CAR, Cadastro Ambiental Rural. Agora a gente está mais aberto ainda com relação ao uso dessas imagens de satélite para autuação. Ou seja, daqui a pouco só falta a gente assinar a carteira, né? Porque daqui a pouco nós vamos ser funcionários da Europa. Funcionários dos nossos concorrentes. Mas se a gente ganhasse bem, até que ainda faria até sentido, né? Mas assim, ter que pagar para trabalhar, para poder fornecer um produto de qualidade, fica difícil. Essa conta não fecha, né? Nós tentamos, né? A gente fez aí o pagamento por serviços ambientais, que a lei 14.119, ela está vigente desde 2021. Ela precisa de uma regulamentação para que ela passe a viger. Ela já está vigente. Pagamento por serviço ambiental já é possível. Então, se o produtor tiver uma melhoria na sua produção, eu vou trocar combustível fóssil por biocombustível, eu vou sair do plantio convencional para o plantio direto, eu vou sair do adubo químico para o bio, enfim, qualquer melhoria, se ele transformar em projeto, ele tem possibilidade de cobrar, né, é recebível isso. Sim. Uma recuperação de APP, que ele melhore uma nascente, enfim. Essa lei está vigente, então, se a Europa fosse uma fonte pagadora de pagamento por serviços ambientais, a gente até reclamava menos. Mas eles doam para o Fundo Amazônia, onde eles estão monitorando todo o minério que tem na região mais rica de minério do mundo. Exatamente, que a gente não pode usar. Porque 14% do nosso território é área indígena e elas coincidem, curiosamente, com grandes fontes de minérios nobres. E grandes fontes de potássio também para a lavoura, que a gente podia ter baixos custos e não podemos mexer. Eu sempre uso a de Altazes como exemplo. É uma mina gigante de potássio em Altazes. Tem os índios Mura em volta. São 23 aldeias, 20 concordaram, 3 não concordaram, que estão mais distantes, que não serão impactadas. O Ministério Público vetou a retirada desse potássio de lá. E a empresa canadense, que tinha toda a tecnologia para fazer essa exploração, está vendendo a área e vai embora. Simples assim, porque lá no Canadá, como que eles negociam com os indígenas? Senta um representante do indígena de um lado e um representante da mineradora de outro, e eles racham isso. Eles enriquecem a aldeia, eles melhoram a vida das pessoas, dos indígenas. Eles oferecem estudo, saúde, educação. Aqui não pode. Aqui eles têm que viver de migalha, de de tanga, fazendo dança da chuva. Exatamente, fazendo artesanato e achando que isso está bom, né? Um grau enorme de alcoolismo, de outras coisas. De drogadição, lógico. E o pior ócio é a falta de perspectiva, né? E o pior, assim, só fazendo um adendo realmente a isso que a Samantha está colocando, é que no fundo, o que acaba acontecendo mesmo localmente é exatamente esse aliciamento de co-captação por parte, inclusive, das próprias empresas, das lideranças, porque no fundo vai ter uma ou outra que não vai estar, mas aí vai ter a maioria que quer. Quando se tivesse uma coisa que fosse organizada,
daria realmente, traria frutos para todo mundo. Seria realmente frutos compartilhados, né? Assim como já temos. Ninguém estaria perdendo nesse caso. Assim como já se tem, né, em algumas aldeias no Mato Grosso, que estão arrendando as suas terras e estão tendo lucro, botando escola na aldeia, colocando posto de saúde com essa renda, e já tem organização tentando tirar e não comprar soja produzida nesse pedaço. Eu não entendo por que não deixar os nossos irmãos indígenas evoluírem, mas vai saber. E com aval de vários brasileiros, inclusive pseudo-autoridades, sumidades, artistas e blá 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 blá, que tem muita voz, mas só serve para enfeitar pavão, né? E que condenaram os indígenas brasileiros à pobreza, sim, à subnutrição. Uhum. Eu estive com o cacique dos Parecis, né, com os representantes lá que conseguiram a muito custo maquinar, né, fazer uma agricultura mecanizada. A qualidade de vida, o índice de saúde pública, o índice de desenvolvimento humano, os indígenas que tiveram acesso a estudo, a mortandade de crianças, tudo são índices que melhoraram. Sim. Porque eles escolheram produzir. Eu acho que a gente precisa dar voz a esses indígenas. Quem escolher, a aldeia que escolher viver do seu modo, coleta, caça, pesca, sem nenhuma influência de cultura externa, tem que ser respeitada. Mas a aldeia que escolher produzir, plantar, colher, minerar, também tem que ser respeitada. Ela está num território onde pode haver mineração. Agora, o que acontece? Vamos falar dos Yanomami lá no Roraima? Os Yanomami, o governo não dá conta de fazer, porque é uma terra gigantesca que foi criada em cima de minérios de propósito, exatamente na fronteira. O governo não dá conta de fiscalizar. Aquele povo, fizeram todo aquele carnaval em 2022, né, 2021, fizeram todo aquele carnaval, estão morrendo, os Yanomami estão morrendo, e tem garimpo ilegal. Um ano depois está pior. Sim. Continuam morrendo indígenas. O ano passado, mais de 300 indígenas. E continua havendo mineração ilegal lá. Quer dizer, se houvesse uma regra, a população indígena melhoraria, a mineração seria regulamentada, fiscalizada, teria regra com relação a questões ambientais, relação a questões de divisão de riqueza com esse povo indígena. Gente, são pessoas condenadas, eles não têm qualquer perspectiva de vida. Não. Eu me lembro que eu reparei quando tiraram aquelas pessoas de lá, né, morrendo de desnutrição, aquelas mulheres que estavam ali dando à luz aquelas crianças desnutridas, elas eram historicamente desnutridas. Sim. Elas eram pequenas, elas eram baixas. Não é uma coisa de um governo. Sim, isso. De 5 anos, é uma coisa de uma vida. Sim, a FUNAI é de muitos anos. A FUNAI é de muitos anos. Muitos anos. E a gente acaba ficando, né? Nós temos os ativistas de computador, que atrás da sua mesa são defensores da Amazônia, dos indígenas, mas não separam o lixo em casa. Não. E esse povo acaba tendo voz, infelizmente. Aí usando o vape, mas eu tô preocupado com a poluição. O meio ambiente lá fora. Exatamente, eu tô preocupado. E infelizmente também, né, doutora Samanta, a gente sabe que muitos indígenas, eu tô, né, generalizando aqui, não quero de forma alguma, é um povo que realmente parece que não é bem visto pelo governo, pelos governos, e são usados para produção de entorpecentes, porque eles podem. Então, são usados. Eu não consigo ver, Lara, razão na briga desse Ministério de Povos Originários em demarcação de mais terras indígenas, porque hoje nós temos 14% do território destinado aos indígenas. Exatamente. Eles são 1.200.000, mais ou menos, uma população de 1.200.000 indígenas. Se a gente for contar, nós somos 203 milhões de pessoas. Exato. Se nós contarmos a proporção diária para cada brasileiro e para cada indígena, é de mais ou menos 1,5 hectare para cada brasileiro e 240 hectares para cada indígena. Exato. Eles precisam de mais porque eles são
coletores e caçadores, alguns, outros não. A maioria então, nem é mais. O problema não é dedicar mais terras, o problema é dar a eles uma condição de vida, não. morrendo de fome. Até porque não adianta ter terra e não saber explorar, né? Não, porque não o explorar, o problema é que a palavra explorar, as pessoas já escutam ela no sentido pejorativo. E explorar é tirar proveito em benefício, mas mantendo as características, melhorando aquele ambiente, melhorando aquele solo, né? Então, assim, é realmente... E aí você entra em outras questões que aí acaba... Não tem como a gente não falar sobre isso, mas é assim... direito para quem, né? Porque aí, assim... Direito para quem? Porque aí a gente... cota para quem? É cota porque... Quer dizer, é conveniente eu manter o indígena naquela condição, daquele jeito, e quem é que está coordenando para que ele permaneça assim, daquele jeito? Então, realmente assim, são muitas questões. Quem vive do problema? Perfeito. Quem vive? As ONGs. Diana, eu fico pensando a chance que o Brasil teria, né, a oportunidade que nós teríamos se nós... Vamos brincar um pouquinho aqui de faz de conta. Amanhã a fada madrinha com a varinha de condão assumiu todos os governos de todos os 5.000 municípios, de todos os 26 estados e o Distrito Federal e do Brasil inteiro. A fada madrinha chegou e assumiu. Isso. Você imagine nós, primeiro, planejando o uso da Amazônia. Então, a Amazônia é um complexo biodiverso, rico em água, em minério, em fauna, tem um papel ecológico importantíssimo no regime de chuvas de vários países da América Latina. Como nós vamos usar isso? Então, que tal a gente botar a ciência aqui em cima e entender onde nós podemos produzir, onde nós podemos minerar e onde nós precisamos preservar. Perfeito. Aí a gente vai fazer um plano de estratégia de uso. Então vai ser um zoneamento, né, ecológico e econômico, que por acaso já existe na legislação, nunca foi usado. Aí a gente planeja e a gente fala para o mundo todo: olha, mundo, a gente vai, sei lá, suprimir 10% da Amazônia para plantar comida. Vai ser a comida mais sustentável do planeta, porque ela vai ser produzida respeitando as águas, as chuvas, o regime, porque a ciência pode ver essa forma de produção. Nós vamos exportar minérios que vão ajudar o desenvolvimento do mundo todo. Nós vamos fazer um gerenciamento de fauna para acabar com espécies em extinção. E é isso que a gente vai fazer, primeiro ponto. Segundo ponto, todos os outros municípios, a gente vai trabalhar Plano Nacional de Gerenciamento de Resíduos, não vai mais ter lixão, saneamento, vai ter reciclagem, não vai mais ter esgoto a céu aberto, metade da população do Brasil tem falta de saneamento. Você imagina se essa fada madrinha conseguisse fazer esse plano, né, de uso dos recursos naturais e da parte produtiva do Brasil, quanta riqueza, quanta preservação eficiente e como o Brasil podia ser o primeiro país desse planeta. Eu quero morar nesse país. Eu quero achar essa fada madrinha. Ai, meu Deus do céu. É muito complicado, né? O tanto que nós incomodamos os outros países no geral, porque nós podemos produzir mais sem precisar abrir um monte de área. Eu acho que ainda de cada 5 pratos do mundo, 4 é produzido aqui no nosso país. As pessoas não estão enxergando isso lá fora. E fica muito, sabe, doutora Samantha, eu ouvindo tudo isso aqui, eu me entristece um pouco, porque dá a impressão que nós realmente temos aquela síndrome que o pessoal já dizia antigamente, de vira-lata, que todo mundo pode fazer o que quer com a gente, nós não tomamos voz, a gente não grita, sabe? Nós, tudo bem, tivemos 100 e poucos anos de escravidão, parece que nós estamos ainda com esse pensamento, entendeu? Escravizado. O pior é que nós não temos, se a gente pensar que a gente foi descoberto, né, entre aspas, em 1500. Então o Brasil entrou aí nesse mapa mundi como um país em 1500. Nós estamos em 2024. Então, há 524 anos, nós estamos aqui nesse lugar. Sim.
nós estamos brigando por regularização fundiária. Tem muito produtor que não tem título, que está lá há 30, há 50 anos produzindo, que o seu pai estava lá, que o seu avô estava lá e ele não tem título. Exato. Quanta incapacidade, que falta de respeito com as pessoas nesse país. Porque para a titulação de áreas, gente, hoje, vamos falar de hoje, nós temos drone que vê abaixo da terra, ele não só vê abaixo da árvore, mas ele vê o solo. Então nós teríamos uma tecnologia para fazer regularização fundiária precisamente. Mais do que isso, nós temos o Cadastro Ambiental Rural, que pode ajudar esse processo, onde todo mundo declarou onde é a sua área e qual é o perímetro. É uma questão de ajustes, óbvio, tem sobreposição, tem erro, mas existe uma base já confiável, onde a Embrapa Territorial, hoje chefiada pelo meu querido amigo Gustavo Espadotti, competentíssimo. A Embrapa Territorial tem um mapeamento perfeito das áreas rurais, onde estão as reservas legais, as áreas de preservação permanente, os corpos hídricos. Por que a gente não faz regularização fundiária no Brasil? Quem está vivendo deste problema? Quem financia grileiro? Quem financia garimpo ilegal? Tráfico de animais? Então, eu acho que as perguntas elas precisam ser um pouco mais profundas, né? E a gente olhar para essa questão, quem financia o que muitos dizem que é uma crise da educação brasileira, e que muita gente diz que crise de educação aqui no Brasil não é uma crise, é um projeto. Quem financia a falta de educação? Eu faço parte do De Olho no Material Escolar, que é um movimento. Não sei se vocês já conversaram com a Cíntia. Já conversamos com a Ana. A Ana, né, um movimento que levantou essa barbaridade que fazem com o agro no Brasil, onde 60% das menções ao agro eram inverídicas e pejorativas. O agro é escravocrata, o agro desmata, o agro polui, o agro envenena, e era mentira. Então a gente faz uma população crescer sem gostar do agro, e a população não sabe nem por que não gosta do agro, que tem essa opinião sobre o agro, mas foram mensagens subliminares passadas durante toda uma vida por material didático errado, e que se a gente não acode aqui o Plano Nacional de Educação, ia ser pior ainda, porque só falava de identidade de gênero. Acho importante a pauta, porém não é a pauta da educação. A pauta da educação é saber ler, saber interpretar um texto, saber fazer as operações, entender um pouquinho de ciências. Não existe mais isso. Uma criança na 5ª, na 7ª série não consegue resumir um parágrafo. É uma desevolução. Porque desinformação. A escola deixou de ser escola, né? Deixou de ser, ela passou a ser... eu sei que muitos pais têm um pouco de culpa no cartório, porque muitos deixaram até literalmente a educação dos seus filhos para o colégio, né? E a escola deixou de ser realmente lugar para se ter cultura. É o que a gente tinha na nossa época, né? O respeito total ao professor, um respeito total ao diretor do colégio. E aí nós, hoje tá totalmente desvirtuado. É muito triste. Gente, eu falo, como é que a gente não vai botar a boca? Como é que a gente não vai botar a boca? E eu acho assim, doutora Samantha, que parece que a gente está à deriva, que não tem ninguém comandando esse barco. Eu não sei se você está vendo dessa forma, você que está em Brasília, você que vê mais de perto. Eu tenho essa sensação que o nosso país, a âncora foi puxada e, sei lá, o comandante está passeando. Clara, eu gostaria de te contrariar, mas não. Assustadoramente, nós não temos uma estratégia, não tem um plano. Existem ministros bem intencionados, existem, principalmente o segundo escalão, que são os corpos técnicos dos ministérios aqui em Brasília, eles são muito capacitados. Mas eles estão tão tolhidos, eles estão tão acuados de fazer um bom trabalho, porque a política virou o centro, né, do interesse. Então, não é interessante resolver a seca do Nordeste. Não é interessante resolver o problema indígena. Não é interessante fazer a análise do CAR
e tornar todo o Brasil regularizado ambientalmente. Não é interessante dar título de propriedade para as pessoas, porque muita gente vive do problema. Sim. E essas pessoas têm voz. Aqui no Brasil aconteceu um fenômeno, e eu espero que as pessoas não me interpretem mal, vou tentar ser muito clara. Aqui no Brasil a gente vive uma democracia. E a democracia é o quê? É a vontade da maioria. Então, assim, no meu escritório somos 5 sócios. A gente está fazendo uma reforma no escritório agora. A regra é clara, a vontade da maioria prevalece. Nós nos importamos com os votos daqueles que perderam. A gente pode, a maioria que ganha, olhar se existe uma alternativa, mas democracia é a prevalência da vontade da maioria. Então a gente vai comprar cadeiras para a sala de reunião. Tem 5 opções de cadeiras. 3 votaram por uma, 2 votaram pela outra lá. A gente vai diminuindo as opções até a gente chegar em 2 opções. 3 votaram por... Por mais que eu te respeite, democracia é isso. A gente vai comprar aquela em que a maioria votou. Só que no Brasil a gente subverteu isso. As minorias acabaram sendo colocadas acima da maioria. Sim. E a maioria não pode ser contra, porque isso é preconceito? É chamado retaliação. de preconceito. Retaliação. Politicamente incorreto. Exato. Então isso subverteu tudo. É claro que as pessoas pretas, as pessoas homossexuais, os deficientes, as pessoas com condições quaisquer diferenciadas, que são minoria, têm que ter sua voz, seu espaço, tem que ter o respeito, mas ainda assim, elas são minorias. E no Brasil não pode mais falar isso, porque você está sendo preconceituoso, homofóbico, racista. Muito pelo contrário, eu lembro na minha infância, eu tenho 50 anos, eu tinha amigos no grupo oriental, preto, homossexual, que torcia pro time contrário, e a gente andava todo junto e ninguém pensava nisso, eram pessoas, nós nos respeitávamos. É porque a nossa geração não foi construída enxergando o diferente, não existia o diferente. Então, quando começou essa desconstrução familiar, essa desconstrução de instituições de ensino, foi que começou que a gente começou a ver os diferentes, porque não tinha diferença. Na nossa geração não existia isso. Mas isso foi construído de propósito, na minha opinião. Com certeza. Porque você polarizou de um lado preto, do outro branco, de um lado homo, de outro hétero. Tiveram que separar as torcidas de futebol. Quando eu era pequena, eu ia no estádio com meu irmão, eu torcia para um time, ele para o outro, a gente ia na mesma arquibancada, porque um tirava sarro do outro e estava tudo bem. Se eu respondesse, a professora viesse bilhete na minha casa, eu ficava de castigo em casa. Hoje, agora a professora fica de castigo. Satisfação com a professora. Exato. Então, essa inversão de valores, eu acho que é o legado mais grave, mais penoso, mais triste para o país, porque a sensação de pertencimento ao coletivo, de respeito ao outro, de hierarquia, de fé, é piegas hoje falar que você crê em Deus. Exato. E é toda uma geração, né? E é toda uma geração, né? Não é só um grupo. Todo mundo vai sofrer as consequências dessas coisas. Dividir para dominar. E eu acho que dentro disso entrou o agro. Entrou. Aí porque o que a gente está atacando? A gente está atacando tudo que é pilar. Deus, família, educação, convivência, respeito e o setor que move a economia. Então, que não é a minoria, né, Samantha? Que não é a minoria e ficou prejudicado no sentido de que nós deixamos bater muitos anos sem mostrar o que realmente a gente faz. Então, porque não era preciso, né? Porque todos nós tínhamos uma raiz. Meus tios todos são produtores rurais, eu ia nas férias, eu ia pra lida, varrer terreiro, tratar criação, partar as vacas, tirar leite, ir pra lavoura, levar pro tio. A gente viveu isso. E a geração, como houve um êxodo rural, né, o Brasil passou de ser
um país que vivia mais no campo e passou a viver na cidade, hoje 85% vive na cidade, foi fácil deixar distante esse agro. Embora a gente olhando, o agro está na nossa literatura, está na nossa cultura, está na nossa música, está no nosso jeito de se vestir. Está no nosso hino. Exatamente. Tudo está interligado, né? Mas a gente precisa enxergar esse todo. Parece que a gente viajou um pouco aqui falando de agro, mas não. Eu entendo que tudo isso é um contexto, que o produtor rural precisa entender esse contexto para poder se defender. Está interligado e conectado e é impossível de separar, né? O agro não vive sem a cidade não vive sem o agro. Isso é fato, não tem questionamento nesse sentido. Então, como é que conseguiram separar isso, gente? Você entra dentro do supermercado, só tem agro. Exato. Como é que alguém conseguiu separar isso? Não faz sentido. As empresas de insumos, tratores, maquinários estão dentro da cidade. Então, assim, um depende do outro, entendeu? É uma simbiose que realmente tem que se conectar de novo. Eu acredito, assim, que as pessoas elas têm que começar a olhar o país como um todo. Não só para o umbigo dela própria, né? Fulana falou que aqui no Brasil ela não come, ela virou vegana porque a vaca peida e tá acabando com não sei o quê, mas aí anda de jatinho para cima e para baixo. Meu Deus, é absurdo, é bem isso mesmo. Isso mesmo. Mas aí as pessoas não ligam isso, não sabem o tanto que um jato consome e polui. Então, mas eu vou ir para não chorar. Não, tem hora que tá realmente à vontade. E essas pessoas falam bobagem, né? O tal dos influencers. Ai, Senhor. Ô, gente. E não só, os próprios artistas. Sim. Eu sempre cito a Anitta, porque na época que ela falou isso, eu fui crítica abertamente a ela. Eu chamei ela para conversar, óbvio que ela não quis. A Band fez um movimento, né, de vem Anitta, ela disse que ela não bebia leite, porque para a vaca dar leite, eles tinham que encher a vaca de hormônio para ela poder se manter grávida, e que daí nascia o bezerro, e daí vem o baby beef. Falou a pessoa que deve ter uns 4 chips de hormônio para não ficar menstruada e poder ter um shape legal. Então, e falou tanta besteira numa frase só, que foi assim... E virou verdade. E o pior, né? Lamentável. E ela tem milhões de seguidores. Mais de 18 milhões. Mais de 18 milhões. Eu falo, gente, é muito triste. É nesse ponto que eu digo que o produtor rural precisa se unir. A gente precisa ser ativista. Por que nós não estamos? Gente, eu tô, tá? No Instagram, no TikTok, em todos os lugares, falando da nossa produção, falando do que a gente faz, falando de como é de verdade, mostrando a diferença entre um pé que tem irrigação. Outro mito é a irrigação. Porque a agricultura usa muita água. Cara, quem usa água é você no seu chuveiro. Lavando o carro. Lavando o carro. Não, eu gosto de fazer essa diferenciação, né, entre água usada e água gasta. A água usada no processo da agricultura é uma água que passa pelo processo. E quando ela volta ou para o lençol freático, ou para a nascente, ou para a nuvem. Ela continua sendo água, né? Ela não deixou de ser água, ela nunca se perdeu. E vai. Então, quando ela passa pela soja, ela fica lá, gente, menos de 10%. Dizem uns que são 3%, outros que são 6%. E fica na planta. O resto vai embora. Então, meu Deus, usou 50 litros aqui nesse cantinho para irrigar. Ficou 3 litros. Ficou 2 litros, menos, nem 20% é menos, é bem menos, eu que fiz a conta errada aqui, mas vamos lá, de 100 litros fica 3. E aí, eles falam que a agricultura usa muita água, que não pode fazer irrigação. Tem que fazer irrigação. Quando eu faço um tanque de contenção para captar a água da chuva e não deixar essa água embora, eu me previno de períodos de seca, eu consigo irrigar e fazer a lavoura prosperar enquanto tem seca. E na época de enchente,
aquela bacia de contenção não deixa a água toda vir. Se tivessem bacias de contenção, se tivessem represas ao longo do rio Taquari, lá no Rio Grande do Sul, nós teríamos amenizado e muito a enchente que teve lá. Porque aquele vale todo é vale da planície alagável do rio Taquari. Exato. Se tivessem as represas, elas teriam tanto socorrido o Rio Grande do Sul nos 3 anos antes que passaram por seca. E esse é um outro grande mito dentro do Brasil de modo geral, que são as represas, né? Exato. Porque as pessoas já falam logo que represar vai tirar a água do rio e tal, mas existem vários tipos de represamento, né? Tem o represamento da água das chuvas, tem o represamento de parte de água do rio que ele iria embora de qualquer jeito, então assim, você está segurando e está aproveitando, e isso vai trazer uma vida para aquela região na hora que se faz o aproveitamento. E se a gente fosse comparar realmente aí, por exemplo, com a própria China, né? A China e outros tantos países, a gente vê vídeos aí, se você entrar no Google e pesquisar, você vai ver um monte de como que eles fazem os sistemas de irrigação, né? Fazem aqueles canais em curvas, né? A água vai descendo ali, aí tem arroz e tantos outros produtos que estão ali. A água está no solo, ela não foi gasta, ela foi realmente utilizada, ela foi aproveitada. Exato. Enquanto que na nossa casa ou num processo industrial é uma água gasta. Por quê? Porque a hora que entrou na minha pia, eu lavei a louça, eu contaminei. Exato. Com gordura, com detergente. Essa água vai ter que passar por todo um processo antes de voltar para o ciclo. Então a gente é muito ingênuo de dizer que a agricultura gasta água. Que um quilo de picanha tem 100 litros de água. Gente, só se o boi não fizer xixi, não faz o menor sentido. Aquilo é usado no processo e depois a água volta. Então esses mitos a gente precisa começar a quebrar. O produtor precisa começar a falar dessas coisas, porque aí a gente vai ter menos. Eu não acho que todo mundo que combate o agro é mal intencionado. Eu acho que tem muito mal informado. É desinformado. E pelo mesmo. menos os mal informados a gente vai tirar desse bolo que é contra o agro. E além de mal informados, eles ouvem quem não tem lugar de fala. Eles não sabem, eles não vão conhecer, eles não vão pesquisar, eles não vão ver o nosso Código Ambiental, eles não vão ver. É como eu falo sempre assim, a questão hoje dos orgânicos, né? A nossa legislação permite o uso de alguns produtos nos orgânicos também. E muitas vezes as pessoas não prestam atenção nisso. Aí tá aquele tomate reluzente, lindíssimo, maravilhoso, e escrito na plaquinha orgânica, custando o triplo do preço do outro, que foi produzido quase que da mesma forma. E a pessoa acha que não tem nada de químico lá. Exato. Não faz o menor sentido. E a gente também sabe que os orgânicos não conseguem escala de produção para o volume que a gente produz. Não dá. Tem gente que diz, o Brasil não precisaria produzir tanto. Porque a gente, né? Morre de fome. Somos 203 milhões e alimentamos 1 bilhão e pouquinho. Isso é uma falta de senso de humanidade, né? Será que eu não posso produzir comida para o planeta? Eu não sou parte do planeta Terra? Eles que produzam. Quem vai produzir no Saara? Quem vai produzir naquelas regiões da África, onde, embora eles tenham terra e eles tenham condição climática para produzir, eles não têm a expertise, eles não têm a tecnologia. O investimento, né? O próprio investimento de outras empresas do governo, eles não têm isso, apesar do solo ser extremamente fértil. Né? Porque... Não, e eles ainda são, deixa eu emendar com o começo da nossa conversa, né, meninas? Muitos deles ainda são colônia de países europeus. É verdade. Colônia da Inglaterra, colônia da França, do senhor Macron, que vem aqui dizer pra gente como cuidar da Amazônia e quase matou os atletas lá no Rio Sena. Colônia da França. Quer dizer, eles são colonizados na África. E a gente não pode produzir comida para esse povo. É muita falta de humanidade. Nossa, dá uma... Eu não sei, eu fico com uma agonia. Eu me falta o ar. Quando eu começo a pensar em tanto de coisa, eu falo, meu Deus do céu, e aí? O que nós vamos fazer?
E a gente pode ajudar com uma coisa tão básica para nós, né? Que é comida e tão essencial para eles. E a gente, quando o Brasil produz esse volume, nós produzimos em 8% do território os grãos. 8%. E nós produzimos a carne, campeão mundial de exportação de carne, mas nós produzimos em 20% do território. 66% é vegetação nativa. Então a gente pode produzir muito mais ainda, fazendo um planejamento. Aquele da fada madrinha, né, que é a escavaria de condão, se a gente fizesse uma estratégia de uso do território brasileiro, nós poderíamos produzir muito mais, nós poderíamos cuidar mais das áreas relevantes ambientalmente falando, se a gente tiver estratégia. Mas infelizmente o barco à deriva, viu, Lara, ele não é uma ilusão, ele é real. É triste. Doutora Samantha, como diz a história, pergunta de bilhões, não é nem de milhões, é de bilhões. Diante desse cenário, quais são, na sua opinião, as opções viáveis para que a gente reverta ou minimize esse cenário, que é o cenário que está sendo desenhado como provável para 2025 e próximos anos, para a agricultura brasileira e essa influência aí internacional, né? Não só para a questão europeia, mas realmente no seu ponto de vista em relação a tudo que tem acontecido. Eu gosto muito daquela frase de pensar global e agir local. Fica muito distante de um produtor rural que está no interior do Maranhão, que está no interior da Bahia, que está no interior do Piauí, pensar em ter algum tipo de influência em governo federal, em Ministério de Meio Ambiente. Mas ele tem uma prefeitura, ele tem uma Câmara de Vereadores que tem acesso a um governador. Ele tem um deputado estadual que tem acesso a um governador. Eu entendo que se E por isso que eu falo das associações, veja como é um crescente. Todo mundo fala, né, dividir para multiplicar, dividir para governar, enfim. Se a gente pensar nessas pequenas cidades, tenham um seu sindicatozinho, que possa agir junto ao seu prefeito, que possa agir junto ao seu deputado e ao seu governador, o Estado pode fazer o seu programa de regularização ambiental. O Estado pode fazer um programa de dar chance a esse produtor de estar com uma certidão de regularização ambiental, se ele tiver algum passivo. O Estado pode auxiliar com relação a linhas de crédito, porque o governador vem aqui falar com o presidente, o governador vem falar com o ministro, e com os deputados da bancada deste Estado. Aí esse governador volta, ele conversa com os deputados estaduais, que conversa com os vereadores e com os prefeitos. Eu acho que as opções que nós temos primeiro, o produtor precisa parar de achar que política não tem nada a ver com ele. Ele precisa eleger pessoas que representem os interesses dele e, uma vez eleitas essas pessoas, ou eleitas pessoas que não tenham a ver com os interesses deles, quem é eleito governa para todo mundo. Exato. Eles precisam se organizar para ter seus pleitos. Olha, eu tô todo ano tendo que brigar aqui para conseguir financiamento. Como vamos resolver? Dentro da cidade, dentro do estado, no seu sindicato, na sua federação e depois para cima. Então o produtor tem que mapear os seus problemas. Eu tenho uma área embargada, eu tenho uma multa, eu tenho que fazer um desmate e eu não consigo autorização. Já entrei, já pedi, não vem. O que eu faço? Faz um mandado de segurança para o órgão responder. O órgão é obrigado a responder. Se ele disser não, ele tem que dizer por que não. Se você já tem sua reserva legal, sua PP, por que não? Sim. Fazer uma supressão para mais plantio. Todas essas medidas, eu acho que elas precisam, respondendo a sua pergunta, Ediana, elas precisam ser tratadas localmente, mas a primeira coisa que o produtor precisa fazer é entender os seus problemas, olhar para dentro, entender se ele tem um passivo ambiental, se ele tem um problema de titulação, organizar esse problema e ir pedir para as autoridades, e nunca para uma só. Vai falar com o vereador, vai falar com o prefeito, vai falar com o presidente do sindicato, vai mandar cópia para todo mundo, vai falar com o Ministério Público, que geralmente é quem persegue.
Mas a função institucional do Ministério Público é a defesa da sociedade. E se a sociedade vem ao Ministério Público pedir ajuda, esse Ministério Público precisa agir, dizer: ô prefeito, ô governador, o troço aqui tá ruim, a sociedade está clamando a sua ação. E a gente precisa começar a entender o problema e pedir para quem nos representa. Verdade. Verdade, e ficar de olho, né? Porque eu acredito que muitos produtores não estão sabendo dessa lei que entra em vigor o ano que vem do Parlamento Europeu. Dia 1º de janeiro de 25, não sairá nenhum navio daqui carregando qualquer coisa que tenha vindo de área desmatada depois de 2020. Então, se o produtor desmatou em 2020, desmatou em 2021, nem a carne, nem a soja, nem o cacau, nem a borracha, nem o óleo de palma, nem... faltam duas. Café. O café. Laranja? Vão poder... Não, laranja é mais para o mercado americano, não, laranja, né? não está nessa lista, são esses 7, né? Uhum. Cacau, café, óleo de palma, carne, borracha, madeira e grãos. O que é? Falta um. É o soja? Não, o grão é a soja, é só a soja. Só a soja. Dá um Google aí, Ediane. Algodão. Os 13 principais produtos exportados pelo Brasil são soja, petróleo, minério de ferro, carnes, açúcar, petróleo refinado, farelo de soja, celulose, café, lingotes de ferro, algodão, ferro e milho. Deixa eu ver se eu localizo aqui. O milho não entrou nessa. Milho também não entrou, mas o milho né? está previsto para entrar na próxima legislação. Então, esses 6 produtos que a gente falou que a gente já vai buscar o 7º, se eles saírem daqui do Brasil de uma área desmatada depois de 2020, eles, se conseguirem embarcar no navio que vai para a Europa, eles não... se conseguir vender para trade e conseguir embarcar no navio, eles não desembarcam lá na Europa. No caso das trades, no caso dos grãos, isso já de alguma forma já era feito, né? Tanto é que é a velha conhecida moratória, né? Então, isso de modo geral, pro grão já era algo conhecido, exato, né? Só para a gente fazer um parêntese, porque às vezes até, mas é a mesma coisa, é quase a mesma coisa, só para quem é produtor de grão, ele pode vincular isso com a questão da moratória. Para os outros produtos é que fica realmente a questão, né? Então, quem vendia, quem estava na moratória da soja já tinha isso. Mas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá me faltando o 7º. Eu vou depois você dá um. Eu tô aqui procurando, mas também não tá aparecendo, não. Não veio a lista. Café, cacau, madeira, borracha e óleo de palma não estavam nisso. E agora entraram. Tá, então soja, carne bovina, cacau, café, óleo de palma, borracha e derivados. A lei do Parlamento Europeu tem aplicação prevista para dezembro de 2024 e incide sobre esses itens: madeira, soja, carne bovina, cacau, café, óleo de palma e borracha. 7. Derivados. Era a carne que estava faltando. Era a carne que a gente tinha esquecido. Então, são essas 7 cadeias que vão ser impactadas, o que sair do Brasil. E assim, como é que eu provo que o meu produto não vem de área desmatada antes de 2020? Você tem que ter o CAR, provando lá a data do desmatamento, vai juntar o CAR. Os estados que têm PRA ou que têm regularização vão juntar essa parte, os que não tem, não precisa. Depois você vai identificar esse produto, são X quilos de, são X toneladas de, são X peças de, e aí você vai acompanhar isso até, tanto na parte de transporte até o porto, depois na parte de embarque no navio X que vai levar a carga tal, é rastreabilidade mesmo. E doutora Samantha, essa suspensão, essa lei do Parlamento Europeu incide única e exclusivamente sobre o Brasil ou qualquer outro país que eles têm negócios também da mesma forma? Tipo,
tipo a Argentina aqui do lado. Era outro país. A lei diz assim, a Europa não comprará produtos de áreas desmatadas depois de 2020. Então, de qualquer lugar. Ah, ok. Se houver um desmatamento... É que o problema é os Estados Unidos, a Argentina, a própria Europa, esse povo não tem mais o que desmatar, então não tem de área desmatada, né? Os nossos concorrentes, a Austrália, Sim. Os nossos concorrentes que exportam para a Europa não vão ter esse problema. Quem vai ter é o Brasil, a Malásia. Sim. Eu acho que são 3 ou 4 países que vão sofrer com isso. Mas de grande produtor é o Brasil. É o Brasil, né? Volume. É o Brasil. Ai, que coisa séria. É muito complicado. É uma coisa séria, uma coisa complicada. Não dá pra gente ignorar esse problema. Exato. Eu fui nas discussões, tenho ido nas discussões aqui em Brasília a respeito desse tema. Tem muita gente fazendo muita coisa, mas não existe uma estratégia única. A maior organização que eu tô vendo são das associações. Sim. Associação Nacional do Café, Confederação Nacional do Café, por exemplo, tá super. Foi lá na Europa, conversou com seus compradores, combinaram como vão fazer essa rastreabilidade, se ajeitaram entre o vendedor e o comprador. E o comprador. Fizeram tipo como se fosse um atravessador. Ficou mais fácil, eu vou direto conversar com quem já compra. Foi direto. Resolver. O governo não ia se mexer. E, gente, 50% do café do Brasil vai para a Europa. Eles não podiam arriscar. Não, tanto O da sorte, o povo tá despreocupado porque a maioria não vai pra lá, né? Mas mesmo assim tem um volume importante, né? Mas é aquela coisa, né? Tecnicamente não é só isso, né? Como a doutora Samantha falou, daqui a pouco tem novos produtos. E novos produtos que são de pequenos produtores, que isso vai impactar muito, muito a economia do país. Demais. Porque a gente exporta, porque são produtos e derivados. Por exemplo, a madeira conta celulose, conta móveis. Todos os subprodutos. Conta outras coisas que não É igual a borracha, né? Borracha, né? Conta o látex, mas conta a questão de luva cirúrgica, Sim. preservativo, Nossa. produtos industrializados. Meu Deus. Pode exportar. Não dá nem para determinar. Não dá nem para determinar a quantidade de subprodutos. Vamos olhar para a soja, por exemplo. Exato. A soja é um milho. Ainda bem que o milho tá fora. Só de pensar num boi. Boi você já vê o tanto de produto. É o couro pro sapato, é o chifre para fazer botão, é o rabo para fazer pincel. Entendeu? É só num boi. O couro é para sapato, para tapete. Exato. É a questão de gelatina. Isso. Tem muito. O mocotó. Não, a gente está lembrando também que nós temos muito queijos, né? Premiados lá fora, quer dizer, também vai ser impactado, porque o gato, se não pode a carne, não pode o leite. Todos os derivados. Nossa, Então, é uma cadeia muito grande, imenso. É um mundo. É um mundo, né? É um mundo. Então é difícil. Então o produtor, ele precisa se organizar. A gente sabe que a questão, depois que acabou o imposto sindical obrigatório, muita gente dispersou dos seus sindicatos, né, das suas associações. Eu não aconselho. Eu acho que se tem um setor que tem, de fato, sindicatos atuantes, claro, algumas exceções, mas que tem sindicatos atuantes, federações atuantes, é o agro. As cooperativas são de grande valia, porque são sistemas inclusivos, né, que conseguem dar uma participação comercial para o pequeno produtor. A questão das associações, precisa haver uma união desses produtores, porque todo dia, eu digo que o nosso principal trabalho aqui em Brasília, o pessoal me pergunta, mas o que você está fazendo? Eu digo, eu tô lá para não deixar fazer. Exato. Porque todo dia tem uma cilada. Veio aquela MP lá, que foi chamada de MP do fim do mundo, uma medida provisória que ia tributar tanto o agro, que ia dar tanto rolo, que graças a Deus a Frente Parlamentar da Agropecuária aqui veja só o poder da representatividade. Eu vou falar aqui alguns nomes, mas eu tenho certeza que eu vou cometer injustiça, porque tem muita gente atuando, mas deputado federal, o presidente Pedro Lupion, da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Arnaldo Jardim,
que brigou fortemente pela questão do combustível do futuro para valorizar a questão do biocombustível, do etanol, trazer para o agro também essa participação na transição energética. O deputado Alceu Moreira, lá do Rio Grande do Sul, outro super combatente do agro. Nós temos alguns secretários, né, o Valdir Colato, que está lá em Santa Catarina, o Nilson Leitão, que é do Mato Grosso, que está hoje na presidência do Instituto Pensar Agro. São pessoas que foram eleitas para cuidar do agro e que, de fato, estão aqui cuidando. Deputado Zé Silva. Gente, assim, que está olhando para o setor e está aqui todo dia numa frente parlamentar fazendo isso, desarmando bomba que é armada para o agro. Impressionante, né? Por isso que eu até brinco que assim, o problema do Brasil é o brasileiro, né? Porque é impressionante como a gente tem pessoas parece que querem ver que o Brasil não cresça, não evolua, porque não é possível. E tem muita gente, é o que a gente falou antes, Diana, gente que vive do problema. Isso. Se resolver esse problema ambiental, se resolver o problema de regularização fundiária, da própria seca no Nordeste, né? Quanta tecnologia hoje nós teríamos? Cara, se você andar nesses países desérticos, em Israel, por exemplo, você fala, cara, Nordeste é fichinha. Exato. Dá para resolver com tecnologia, com política pública, mas não querem resolver. Não. Então é bem complexo, é difícil, e eu acredito muito na descentralização. O Minas Gerais acabou de aprovar a melhor lei de irrigação do Brasil. Foi aprovada na Assembleia, foi sancionada pelo governador. É uma lei que vai mudar o cenário de Minas Gerais. Graças a Deus, né, a gente teve uma participação na ajuda da redação, desde o Código Florestal. Quando eu me formei advogada, eu não imaginava escrever lei, gente. Eu imaginava advogar. Mas, de repente, veio o Código Florestal e vieram várias outras legislações, outros estados pedindo apoio, né? Então, a gente ajudou legislação de Mato Grosso do Sul, São Paulo, várias. São Paulo é o estado que mais analisou o CAR do Brasil. Por quê? Porque existia uma vontade política de fazer isso. Então, a gente fez um arcabouço de legislação que deu o caminho para fazer essa regularização do produtor. É o estado que mais analisou CAR e mais aprovou CAR já, está em 25% já de aprovação, a média dos outros estados é 2%, e eles querem chegar até 40% no final do ano. Teve governador que queria fazer, teve secretário de Agricultura, tanto o secretário Itamar quanto o Chiquinho Maturro, que foi maravilhoso, e fizeram acontecer. Então, eu acredito bastante na descentralização, porque aqui em Brasília, essas questões macro, é muito difícil. É muito difícil. Claro que, como falei, a questão da Frente Parlamentar da Agropecuária é imprescindível. Sim. Porque saiu a questão do marco temporal, eles fizeram lei. Saiu a questão de muita invasão de terra, eles estão aprovando um pacote anti-invasão. Anti-invasão. Quem invadir não tem acesso a programa público, quem invadir não pode concorrer a nenhum cargo, enfim, eles estão cumprindo isso, né? E a garantia de uma coisa que já está lá na Constituição, né? Em relação à propriedade. É uma coisa incrível, né? A gente tem que aprender a escolher, né? Quem a gente vai colocar para nos representar. Esse é o grande defeito. Muitas vezes mas isso a gente volta lá no começo. É técnico. Se não tiver uma educação de qualidade, essa criança não cresce um cidadão. Não. E ele não sabe escolher. Não. E aí ele é manipulado por um programa social, pelas itas da vida, né? Exato. E aí fica complicado, porque o país é muito grande e não tem como não ser um todo, porque nós, como diz o outro, né, somos o Brasil. Esses dias eu vi, fugindo um pouco do assunto, mas eu vi um estrangeiro, um americano, falando que ele foi conhecer o sentido de Olimpíada
porque ele passou as Olimpíadas aqui no Brasil. Então ele viu amigos pularem, gritarem quando alguém ganhava um bronze, quem ganhava um prata e quem ganhava ouro. Ele falou assim, e aparece no jornal e anda de carro de bombeiro, porque no Brasil o bronze é ouro, o prata é ouro e o ouro é ouro. No meu país só se fala em quem ganhou ouro, o restante não aparece. Então, a gente tinha que usar essa união nessas épocas para o geral, e não só na época da Copa, do Carnaval, das Olimpíadas, né? E fazer com que isso seja uma constância. Já tem isso no nosso DNA, né? O brasileiro tem essa coisa de torcer e tal, mas ao mesmo tempo parece meio contraditório, porque aí, se o meu vizinho torce para o outro time, ele é meu inimigo. Se o meu vizinho é Lula e eu sou Bolsonaro, ele é meu inimigo. Se ele tem algum tipo de coisa contra agro, né? Se ele vai comer vegano ou gosta só de orgânico e eu sou produtor, ele é meu inimigo. Infelizmente, essa polarização falsa, que não se sustenta, porque, como falei, criança, no nosso grupo tinha de tudo. E a gente nem pensava nisso, porque todo mundo se respeitava. O básico dos valores do alicerce, de valorizar, de respeitar, de ter hierarquia, de ter fé, de ter... ser uma pessoa que entende as diferenças, isso é que foi destruído. Eu acho que esse é o pior legado, e isso respinga em tudo. Exato. Respinga não saber escolher o político, respinga em você criminalizar uma classe. Eu sempre uso um exemplo que eu gosto bastante, que me parece assim, simplifica, né? Mas não tem produtor rural desmatador? Claro que tem. Oxe, não tem produtor rural sacana que faz laranja podre, tem em todo lugar. A laranja podre, a gente vive falando isso aqui, entendeu? Mas isso é Mas aí eu digo mínimo. Assim, se você pega um sujeito vestido de branco, fazendo consulta médica e ele não é médico, você vai prender esse sujeito por exercício ilegal da medicina. Isso. Você não condena a medicina. Não. No agro, se a gente pega um sujeito desmatador, sacana, esquentando madeira, fazendo sacanagem, ao invés de pegar esse cara e crucificar esse cara, o pessoal crucifica o agro. Não faz sentido. É 2% do desmatamento ilegal do Brasil que é agro. 2%. 98% pagam essa conta. Exato. Exatamente. É triste, né? A régua está sendo medida por baixo. Não estão pegando. Completamente por baixo. Então, só que foi uma construção, né? Uma desconstrução da categoria, né, doutora Samanta? Uma desconstrução da categoria. Eu tô aqui pensando que, a cada momento e a cada fala da doutora Samanta, a gente vai, né, aumentando, a conversa vai continuando. Eu tava tentando imaginar se vai chegar algum conteúdo que eu vou conseguir cortar e falar assim, acho que tá bom de assunto por hoje, esse bate-papo tá bom, vamos encerrar, não tem mais assunto, mas eu tô achando que não vai acontecer. Não, isso é assunto pra muito. Não me informar, mas não vai ter esse momento, você vai ter que dizer, acabou o tempo. Muita prosa, né? Pois muita prosa. É porque eu tava olhando pro tempo aqui, eu falando, meu Deus do céu, mas tem tanta coisa ainda para conversar, e a gente sabe que, né, o nosso tempo é de certo modo limitado, né, e o seu especialmente concedido para nós nessa tarde, para essa gravação. Então, assim, a gente fica muito lisonjeado, muito feliz, e vou deixar a fala contigo, Samanta, para você nos encaminhar para o encerramento, porque, como eu disse, eu acho que seria difícil a gente fazer uma pergunta que, digamos que a gente encerrasse o programa de hoje, seria... a gente falou tanta coisa e tudo é tão pertinente, é tudo tão conexo, que é difícil eleger um ponto pra gente falar assim, a entrevista de hoje era sobre isso, quer dizer, a gente até delimitou, mas é impossível a gente não falar de outras coisas que fazem conexão direta, então eu vou deixar a palavra contigo. Eu quero agradecer demais a oportunidade, é sempre um prazer, vocês são mulheres diferenciadas, que se colocaram num papel
que, claro, todo mundo trabalha para ter seu ganha-pão, mas a gente sabe quando tem uma causa embutida, porque é diferente, é outro brilho, é outro empenho. Então, dá os parabéns a vocês. Eu acho que já faz mais de um ano, né, meninas, que a gente conversou. 3 anos. Meu Deus. E eu vejo só vocês crescerem. Eu acho que o nome do programa é muito legal, Chama na Botina, e é sobre isso que eu quero falar para a gente encerrar então, Diana. Eu acho que nós precisamos resgatar no produtor essa raiz, sabe? Chama na botina que a gente vai resolver. Só que agora, nesses tempos de tecnologias e de digitais, o nosso chama na botina, ele ficou um pouco mais digital. Ele precisa ser mais de escritório, de comparecer na reunião do sindicato, da associação, da cooperativa, de escutar um podcast desse, que é longo, mas nem que seja dividido em partes para você formar a sua opinião e você poder chegar na mesa onde tem um ignorante falando a respeito da questão do agro, não ignorante no sentido pejorativo, mas uma pessoa que ignora a realidade, e você poder ter argumento. Chegou a hora de chamar na botina para as redes sociais, de chamar na botina para os papos de boteco falando de coisas que de fato existem no agro. Sustentabilidade, plantio direto, tecnologia, fixação de nitrogênio, uso de bioinsumo, bioenergia. Nós temos só do que nos orgulhar. Nós temos só que mostrar para o mundo como a gente pode resolver o problema da segurança alimentar, da sustentabilidade, da mudança climática, e da falta de energia limpa no planeta, porque nós estamos pegando cocô do boi fazendo biometano para botar no trator. Exato. Não é qualquer um. Eita. Então essa falha, eu quero dizer, chamar na botina mesmo para que a gente possa estar ativista do agro, para a gente virar esse jogo, mudar essa imagem e seguir com o nosso agro pujante, que dá emprego, que dá renda, que dá qualidade de vida e que é tão apaixonante. Amém. Nossa, Amém. Não podia terminar de forma melhor. A gente recebe, né, as suas palavras são tão carinhosas com a gente, desde o primeiro contato que nós tivemos, né, sempre... muito solícita, né? Nossa, e sempre nos deixou muito à vontade, né, Lara? E a gente fica muito feliz com essa oportunidade e que a gente espera, né, igual você falou, de fato é uma entrega que nós fazemos pensando que a gente com certeza está plantando sementes. Amém. E que não importa a quantidade que vai frutificar, o fato é que alguma vai. E a gente está fazendo o nosso trabalho, né? Então, é sobre isso. E lhe parabenizar mais uma vez pela sua história, né? Por todo esse trabalho de dedicação, né? A favor do agro, né? A favor do agro, né? Eu acho que eu me perguntava se você dormia, né? Porque antes eu realmente me perguntava se você dormia, porque eu falava, ué, mas... Ela tá no Congresso, ela tá na TV, ela tá no seu... Mas ela tá no stand-up de vez em quando, eu também vejo nas redes sociais dela. É verdade, é verdade. Mas eu acho que isso foi depois. Nada, gente. Eu tô aqui, ó, windsurf stand-up no Paranoá, não podemos parar. Então, tá bom. Ai, doutora Samanta, gratidão pelo seu tempo, pelas informações. Muito obrigada mesmo. Tenho certeza que esse papo vai mexer com a cabeça de muitos produtores. É isso. Bom? É isso. Amém, amém. Que Deus nos ilumine na nossa jornada, meninas. Amém. 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 Chama na botina pra todo mundo e até o próximo programa. Tchau, tchau.